No vídeo anterior desta série estivemos então a ver como inserir o Bootstrap no nosso projeto de Angular. Vou neste vídeo mostrar aqui 2 ou 3 aspectos a ter em conta quando queremos utilizar Cascading Style Sheets nos nossos components. É importante ficarmos a perceber as diversas formas que nós temos ao nosso dispor para podermos aplicar styling nas nossas aplicações. E o Cascading Style Sheets é, sem dúvida nenhuma, a forma como nós podemos então alterar o aspecto visual das nossas aplicações. No caso concreto aqui do Angular, nós podemos alterar o aspecto visual dos nossos components e podemos fazê-lo de várias formas. Vimos no vídeo anterior como acrescentar a framework ou a biblioteca, como lhe queiram chamar, do Bootstrap, e neste caso, dando sequência ao vídeo anterior, nós já verificámos então que acrescentamos aqui na parte dos styles, isto é, em todo este componente do Angular CLI.json, onde nós definimos aqui o que são quais são as ferramentas que estão ao nosso dispor para podermos utilizar no nosso projeto. Nós acrescentamos que, para além deste ficheiro styles.css, que está aqui, nós fomos buscar então aqui diretamente à localização dentro daqui dos Node Modules o bootstrap.min.css, o que significa que nos nossos componentes, e eu agora voltei a ter aqui o componente com o seu aspecto visual normal, nos nossos componentes nós podemos então começar a utilizar Bootstrap. E vimos também que se eu quiser aqui, por exemplo, no meu component, criar, por exemplo, um div, class é igual a container, e se eu agora envolver aqui o meu título neste container, o que vai acontecer então é o seguinte: quando eu regressar aqui ao meu browser, eu vou verificar então que já não tenho este texto colado ali daquele lado, mas pelo simples facto de utilizar um container, ele foi aqui alterar não só o texto, mas o texto em termos de aspecto visual, obviamente, mas também foi colocá-lo aqui um pouco mais à frente. Poderíamos eventualmente fazer aqui mais uma ou outra experiência, como por exemplo transformar isto num panel, ser um container e simultaneamente um panel e um panel default. Ok, vamos aqui chegar para o lado. Ok, e neste caso aqui o que é que nós vamos ter para além de termos então aqui este avanço? Temos também aqui uma pequena border desenhada à volta. Ora, o que acontece neste caso concreto é que existem várias formas de nós podermos utilizar stylings. E nós podemos aqui incluir o Bootstrap, mas podemos acrescentar os nossos próprios estilos. Vimos também aqui que no nosso App Component temos aqui a informação de qual é o style URLs. E neste caso ele está-nos aqui a indicar que nós podemos colocar CSS dentro do ficheiro app.component.css, que é este ficheiro que aqui está. Portanto, seria possível nós fazermos qualquer coisa deste género, por exemplo, .cor e color blue. O que é que isto significa? Significa que em todas as classes que eu atribuir aos meus elementos de HTML, o texto vai assumir uma cor azul. Ora, se nós verificarmos agora o que acontece aqui no nosso browser, não acontece rigorosamente nada. Mas se eu atribuir aqui a este elemento do HTML aquela classe, ok? Neste caso aqui teríamos que colocar classe cor. O que vai acontecer então é que o texto vai passar a ficar azul. Esta é uma das formas que nós podemos utilizar para inserir Cascading Style Sheets, mas nesta circunstância de uma forma específica para este component, porque este ficheiro que aqui está, okay, o appcomponent.css, vai apenas ser reconhecido pelo nosso próprio componente. Okay? Existe outra forma de nós podermos acrescentar este color, mas desta feita, em vez de ser dentro do App Component, e agora, pelo simples facto de nós o termos alterado, vamos voltar a ter o texto a preto, eu posso adicioná-lo aqui ao ficheiro de styles, que é o ficheiro global de styles da nossa aplicação. E portanto, se eu a colocar aqui, vamos alterar aqui a cor para red, para verificarmos que de facto essas alterações estão a proceder, ou a criar efeito. Se nós agora regressarmos aqui, vamos ter o texto a vermelho. E portanto, neste caso aqui, a única diferença é que o Cascading Style Sheets não estará a influenciar apenas o meu component, mas todos os componentes da minha aplicação e, eventualmente, qualquer texto de estrutura HTML que eu venha a adicionar aqui ao index.html. Okay? Existe depois ainda outra forma de nós podermos acrescentar estilos. Seria, por exemplo, nós colocarmos aqui dentro do próprio
do próprio HTML, colocarmos aqui um style e por conseguinte, inserir estilos. Não o vamos fazer, mas eu vou explicar aqui através do component como existe uma outra ainda opção para nós acrescentarmos styles. E neste caso, nós não temos a necessidade obrigatoriamente de ter um app.component.css. Ele só existe aqui porque é referenciado aqui neste decorator do component, ok? Ele está aqui indicado como existindo dentro desta pasta e por conseguinte nós temos aqui este fecheiro. No entanto, se nós repararmos aqui nesta estrutura do style URLs, nós temos aqui nada mais nada menos que um array composto apenas por um único elemento, e este elemento indica-nos, no caso concreto do style URLs, a localização do fecheiro que contém o styling. Mas nós podemos, em alternativa, utilizar uma estrutura diferente. Não esqueçamos nunca que estamos a falar aqui de um array. Então, se eu colocar aqui apenas styles, o que eu vou poder fazer é o seguinte: eu vou colocar aqui, de facto, um array, mas neste caso eu vou poder utilizar este array para escrever diretamente styles aqui dentro. Ora, como já tivemos a ocasião de verificar no que diz respeito aos templates, se eu quiser escrever múltiplas linhas de código, eu terei que utilizar aqui o acento, ok? Então vamos colocar aqui o acento desta forma e desta forma eu posso colocar aqui várias linhas de código. E em algumas circunstâncias, se nós quisermos definir uma pequena instrução de CSS, uma pequena classe, um pequeno seletor de CSS, para utilizarmos dentro do nosso componente de forma muito específica, poderemos usar esta forma de o fazer. Então, vamos aqui testar. Neste caso aqui no Styles, vamos voltar a apagar aqui a nossa cor, e por conseguinte significa que, neste momento, aqui o nosso componente volta a estar com a cor preto. Okay? Então, o que nós vamos colocar aqui é a cor, ok? Mas vamos colocar aqui green. Okay? E vamos verificar então se este estilo vai ou não funcionar. Okay? Vamos verificar se há aqui algum problema. Ok, cá está, a funcionar por completo. Portanto, temos aqui, este é o componente base, já formatado com o style que foi escrito aqui inline. Obviamente que nós poderíamos ter feito isto de outra forma. Poderíamos ter colocado aqui simplesmente uma string normal e, neste caso, eu vou aqui apagar isto tudo, ok? Neste caso, o que nós iríamos ter aqui era a possibilidade de, numa linha apenas, podermos escrever o código. Nesta circunstância, vamos escrever aqui ponto cor e vamos colocar aqui color. Por exemplo, brown, eu não sei se existe o brown, mas vamos verificar se ele existe ou não. Vamos aqui verificar, ok, cá está, é um vermelho um bocadinho mais castanhado. Vamos aqui voltar ao azul, ok, e temos aqui azul. Como vocês podem observar, existem diversas formas de nós podermos alcançar o mesmo resultado. Vamos imaginar, contudo, que nós queremos, por exemplo, acrescentar mais alguns elementos aqui ao nosso array. E nós já vimos que podemos utilizar, então, aqui o acento, ok? E desta forma nós podemos aqui colocar isto em várias linhas. Obviamente agora já está aqui a dar um erro, é natural que eu tenha que reiniciar o ngServe. Ok, vamos aqui ver se é necessário ou não. Vamos aqui alterar para green. Ok, vamos aqui verificar, cá está o verde. Mas vamos acrescentar aqui mais qualquer coisa no nosso HTML. Neste caso vamos acrescentar aqui mais um elemento e vamos lhe dar aqui a classe cor2, ok? E neste caso a classe cor2 não existe ainda definida aqui nos nossos styles, aqui nos styles não é necessário, mas nestes styles que aqui estão. Eu poderia acrescentar aqui, vamos fazê-lo desta forma, ok? Vamos colocar aqui color, podia colocar aqui ponto cor2, color light gray, que eu penso que também existe, ok? Vamos aqui colocar os sinais assim, embora não fosse literalmente obrigatório, mas é uma boa prática. Vamos aqui verificar o que é que aconteceu e reparem, cá está então o texto com um cinza muito clarinho, mas se eu quisesse também poderia fazer isto de outra forma, que era a seguinte: eu vou aqui eliminar tudo isto para limpar o código e mais uma vez eu volto a referir que isto só faz sentido se de facto nós estivermos a fazer apenas ligeiras alterações de código ou ligeiras aplicações de CSS no nosso component, que é a possibilidade de nós termos aqui então, por exemplo, eu vou fazê-lo aqui inline. Neste caso vamos ter aqui inline ponto cor, color black,
Vamos aqui definir não o color black, mas por exemplo o color blue para o primeiro. Ok? E agora se eu quiser, fora aqui do meu inline, uma vez que estamos a tratar de um array de strings, eu posso separar aqui e colocar aqui outra expressão. Ponto cor 2, color, neste caso red. Ok? Vamos verificar então o que é que aconteceu aqui. Cá está então o azul e o vermelho. Portanto, vimos desta forma como nós podemos, de diferentes formas, consoante a necessidade que nós tenhamos, de colocar styles. Nunca esquecer que a forma ou o local onde nós colocamos os styles vão influenciar a sua disponibilidade ao longo da nossa aplicação. Significa isto que se nós colocarmos aqui nos styles, vai influenciar ou vai estar disponível estes estilos todos para os nossos components por completo, ok? Porque este styles vai ser automaticamente agregado ao nosso fecheiro index.html e por conseguinte vai influenciar todos os componentes que forem adicionados à nossa aplicação. Se nós colocarmos dentro dos nossos componentes, vamos simplesmente ter disponível o CSS para os nossos componentes, ok? É necessário termos em atenção esse aspecto, mas vimos então aqui várias formas diferentes de podermos utilizar Cascade em Style Sheets nas nossas aplicações de Angular.